Olá, paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa, uma edição muito especial. Nosso convidado, ele é mestre em Ciências da Religião, professor de Teologia, Religiões Comparadas e também Arqueologia. É o mestre Egivanildo Tavares. Seja bem-vindo ao programa Fora da Caixa, professor. Muito obrigado, pastor Juliano. Quero dizer que é um prazer fazer parte deste programa que já desponta em nosso país e fora do país, com uma grande audiência. E espero que possamos juntos conversar, dialogar sobre este tema e sermos enriquecidos. Graças a Deus. Que bom tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Vamos começarmos aqui, para aqueles que estão nos ouvindo em casa, qual a definição da arqueologia? E aproveitando também essa primeira pergunta, já fazendo uma segunda. A definição da arqueologia, o que é a arqueologia e qual a importância da arqueologia bíblica para os nossos dias, para os leitores da Bíblia, os estudiosos, em que a arqueologia contribui, qual a sua importância? Pastor Juliano, são perguntas significativas e quero dizer que é muito importante começar definindo os conceitos. Já dizia Voltaire, o iluminista, não sou seguidor do Voltaire, né? Mas não podemos desprezar a prudência das serpentes. Dizia, quer conversar comigo? Defina-me os seus termos. E a palavra arqueologia, ela vem do grego, duas palavras gregas. A palavra arcaios, que vem a palavra arcaico, antigo, passado, e logia, quer dizer estudo, ciência. É a ciência que estuda o passado. A busca da arqueologia como ciência em relação ao passado é toda a produção cultural humana, a matéria. Então, o objeto de pesquisa da arqueologia é a cultura material. Não é a cultura imaterial, o folclore, os mitos. Essa não é a busca dela. É a cultura, tudo que foi produzido pelo ser humano. Logo, a arqueologia, ela ganha uma importância para o estudo da história como um todo. É uma ciência que está ligada à antropologia cultural e também a setores da sociologia. No entanto, como ela traz uma contribuição auxiliando a própria história, você tem a narrativa histórica. E com a arqueologia você vai encontrar a evidência do fato histórico. Ele sai da narrativa para se tornar uma realidade palpável a partir da descoberta. Então, a arqueologia, ela tem uma contribuição para a Bíblia. Se considerarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, porém é uma narrativa histórica. Nós temos diversos gêneros literários dentro da Bíblia, mas tudo que foi registrado dentro do tempo, do espaço físico. Então, havia uma vivência no espaço. Então, esse espaço pode ser identificado. O que tem de evidente aí? Por exemplo, nós temos no primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, quando Davi conquista a cidade de Jerusalém. E no capítulo 5, vamos ver rapidinho, no segundo livro de Samuel, ele conquista a cidade de Jerusalém. E aqui é um fato interessante, porque por muito tempo ninguém sabia o que queria dizer esta palavra que eu vou citar aqui agora. Ela ficou presa no tempo porque ela aparece no texto e ninguém sabe o que significava. Então, traduzido da mesma forma. Então, capítulo 5 do segundo livro de Samuel, isso aqui mostra a importância da arqueologia nos estudos bíblicos, focando para esse universo quem está lidando com a teologia. Versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo para dentro. Essa palavra Milo se traduzia desde Milo. O que é Milo? O que quer dizer esse desde Milo? Isso ficou um questionamento por longos séculos, né? Então, por não conhecer o significado da palavra, sempre se mantinha lá o nome Milo. Atualmente estão traduzindo essa palavra. E uma arqueóloga, Eilat Mazar, ela faz uma descoberta dessa estrutura e se identifica agora o que é o Milo.
é um aterramento que fazia no final da muralha, completando com as pedras. Então esse aterramento, que agora alguns traduzem aterramento ou estrutura de pedra, agora pode ser identificado a partir de uma descoberta. Essa palavra então assume o seu real sentido, o que quer dizer esse Milo, desde aquele limite da muralha para dentro. Então a arqueologia ela vem trazendo uma luz para a compreensão de muitos textos a partir dos momentos que se faz uma descoberta. Quando se descobriu o Código de Hammurabi, ele lançou luz para muitos ritos sociais que havia no Gênesis. Quando você lê o livro do Gênesis, a partir de uma perspectiva arqueológica, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 37, toda a cultura que domina o livro do Gênesis é mesopotâmica. Existe uma influência da cultura mesopotâmica. Abraão sai da Mesopotâmia, toda a peregrinação, toda a descrição do Jardim do Éden, todos os eventos que vão se desenvolver ali, tem uma ligação direta com a cultura mesopotâmica, o berço da civilização. A partir do 39, porque o 38 ainda está dentro da Palestina, o 38, aliás, 37, até o 38 na realidade. O 38 é Judá e Tamar, né? Exatamente. E ali tem um rito de punição para a mulher prostituta. Seria queimada. Seria queimada. Um tipo de punição ali, um rito para a prostituição, para o adultério. É verdade que, dentro do contexto lei mosaico, era apedrejamento. Apedrejamento. Naquele contexto, ser queimada tinha alguma ligação com ser filha de sacerdote ou não? Não. A atitude de Judá está ligada à tradição que ele recebe da família. Então a gente percebe hoje pelos estudos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o Código de Hammurabi. Certo. Então você lendo o Código de Hammurabi vai perceber como estão essas leis de punição. Então o livro do Gênesis, depois que encontrou o Código de Hammurabi, se percebe que o fato da esposa de Abraão decidir usar a sua escrava para que se torne mãe de aluguel para ela. Isso estava protegido no Código de Hammurabi. Então, esse achado arqueológico ele lança a luz para a compreensão dessa atitude. Como é que Sara pega a sua serva, e é interessante que a serva é de Sara, não é de Abraão. A tua serva. Abraão diz para ela, a tua serva, e ela diz, a minha serva. É a serva dela, porque as mulheres tinham suas servas. A gente vê que Jacó se casa com Raquel, recebe Lia na frente, e depois Jacó entrega mais 2 servas para cada uma das filhas. Tudo amparado pelo Código de Hammurabi. Tudo amparado pelo Código de Hammurabi. Então você percebe que até o 38 existe uma cultura mesopotâmica dominando o Gênesis. Do 39 em diante até os 50, a cultura é egípcia. Então tudo que vai se desenvolver agora envolve o mundo egípcio, toda uma tradição egípcia. E a arqueologia ela vai fornecendo dados para isso. A gente termina o capítulo 50 do Gênesis citando sarcófago. Essa palavra sarcófago, né? É uma palavra egípcia, quer dizer, uma palavra grega para descrever uma tradição egípcia funerária. Então, a gente percebe que a arqueologia é uma ciência que ela abre novos horizontes. A arqueologia ela não traz a ideia de inspiração da Bíblia. A arqueologia ela não vem para dar evidência que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso aí está muito do campo da fé, de você aceitar pela fé o texto escrito. Mas a arqueologia ela fornece dados e evidências da historicidade do texto. Então ela situa você no tempo e no espaço. A autocrítica tem tentado desconstruir essa veracidade. Por exemplo, Adão e Eva. O que a arqueologia tem a nos dizer sobre Adão e Eva? Jardim do Éden, por exemplo. Olha, a busca pelo Jardim do Éden é uma busca antiga, porque o texto sagrado ele nos fornece, pelo menos, a orientação geográfica do Éden. O que nós temos até hoje preservado são os 2 rios. O Éden,
não é o jardim. O jardim do Éden. Do ou no. O jardim no Éden. O Éden é o local. A palavra Éden quer dizer deleite. É um lugar fértil. E nesse ambiente fértil, Deus plantou ali um oásis, um jardim. Essa palavra jardim, ela, inclusive, partindo da origem da palavra persa, que dá origem à palavra paraíso. Pardeis, paraíso, dessa palavra vindo do persa. A própria palavra jardim é um oásis que ele é irrigado por um rio que se divide em 4. Ele tem 4 afluentes, são 4 rios depois. Um grande rio que desce pelo Éden e vai até o jardim. E quando ele chega no jardim, ele se divide em 4. O primeiro é o Gion, o Pison, o Eufrates e o Tigre. Esses 2 rios existem até hoje, Eufrates e Tigre. E o Gion e Pison? Onde estão o Gion e Pison? Então ficou essa busca até hoje para saber onde ficaria então o Jardim do Éden. Surgiu uma teoria que o Jardim do Éden ficava ao norte do rio Eufrates, junto às montanhas da Turquia, ao sul do Ararat. Uma teoria. Então tentou se provar, através de vestígios linguísticos, que o Jardim do Éden estava ali, ligando nomes a nomes como o nome de Eva, com achados arqueológicos. Inclusive, o Dr. David Hall, ele lançou um livro só sobre isso. Não existe em português ainda esse livro. É só sobre o Jardim do Éden. No entanto, um arqueólogo chamado Juris Zares, estadunidense, ele fez uma pesquisa na década de 70. Fez fotossatélites daquela região da Mesopotâmia e o que ele identificou? Que no finalzinho da descida ao sul do rio Eufrates, que vai se encontrando com o Tigre, tem o Golfo Pérsico, o atual Golfo Arábico, e na cabeceira ele encontrou 2 rios fossilizados que circulavam para a direita e outro para a esquerda. Então esses rios fósseis, ele pressupõe que não dá para afirmar que seja o Gion e o Pison. Logo, na cabeceira ali do Golfo Pérsico, ele identificou que não havia esse golfo no passado. Era um pequeno vale de muito luxo ali, da natureza, e dentro dele circulava o grande rio, ele entende, e que o Jardim do Éden estaria bem próximo naquela região. Então, não tem como provar de forma direta aonde está o Jardim do Éden, mas não dá para negar totalmente, porque lá está o Eufrates, o Tigre, e agora a presença de 2 rios fósseis que não se tem o nome. Alguns tentaram ligar o Jardim do Éden aonde está Jerusalém, porque existe uma fonte em Jerusalém que tem águas até hoje, que inclusive o rei Ezequias explora ela, os reis eram consagrados perto dela, fica a sudeste de Jerusalém, e é chamada de Gion, a fonte de Gion. Então, alguns ligaram que o Jardim do Éden ficava na dimensão onde surgiu Jerusalém. E os cabalistas defendem isso, os judeus da tradição cabala. Outros achavam que o Jardim do Éden ficava na África, porque é citado o rio Cush. Vai citar na terra de Cush, que é a Etiópia. Ele circula por lá. Exato. Então eles ligaram que esse rio desconhecido seria o rio Nilo. E aí o Éden estaria ligado à própria Etiópia, mas nada comprovado, são apenas teorias. Se tem de mais próximo hoje do Jardim do Éden é a pesquisa de Juris Zares. No entanto, o livro de Ezequiel diz que as árvores do Éden estão debaixo d'água, no capítulo 30. Se pressupõe que o dilúvio ele destruiu tudo. E aí o Éden desapareceu. Houve uma mudança geológica no planeta Terra e toda a configuração foi alterada. Então o Éden ele desapareceu totalmente. E sabemos que Deus, do ponto de vista espiritual, colocou querubins. A palavra querubim vai aparecer pela primeira vez para proteger aquele ambiente. Mas tudo que você pensar
da origem da humanidade em termos de desenvolvimento cultural, a ciência evolucionista ela coloca hoje a origem do homem na África. Começou colocando na Alemanha o homem de Neandertal, depois os australopitecos africanos, quem assume a liderança, para fazer esse processo de avanço na teoria da evolução, porque encontraram nos africanos uma certa semelhança no processo de evolução. E a gente dá para ver até uma espécie de racismo nessa teoria, né? Porque essa ideia de ligar aos africanos Sim. e tal, o processo todo, e fazer algumas identificações ainda hoje. É muito sinuosa demais. No entanto, quando se fala de evolução cultural, não evolução biológica, do homem, a origem da civilização, a origem da roda, contagem do tempo, vai tudo para o berço mesopotâmico. A primeira cidade, berço mesopotâmico. Então, a Bíblia descreve acertadamente que o Jardim do Éden está na região do berço mesopotâmico. O que é o berço mesopotâmico? Chama de Mesopotâmia, que é um termo grego, é a grande planície que está dividida pelos rios Tigre e Eufrates. A palavra meso quer dizer meio, hipótamos, rios. Você tem a palavra hipos, cavalo, pótamos, rios, cavalo dos rios, hipopótamo. Então, a Mesopotâmia é essa região fértil e o Éden, ele era irrigado por esses dois rios, o Tigre e o Eufrates. Então, temos essa aproximação. Em relação à pessoa de Adão e Eva, o que se tem achados arqueológicos, hoje, inclusive um sinete naquela região, de 5.000 anos atrás, antes de Cristo, calcula esse achado, e que se apresenta um casal frustrado junto a uma árvore. Eles não acrescentaram nem mais nem menos, apenas um casal e um pequeno sinete. É uma inscrição tão pequena o desenho, mas ele tem uma importância, Claro. porque ele traduz algo. Os achados arqueológicos que têm sido feitos no berço mesopotâmico é sempre ligado à sabedoria da serpente. A gente vê uma serpente no Éden. Então, há muitas figuras ligadas à serpente, e aí surgiu uma tradição de serpente e sabedoria. Os faraós usavam a serpente sobre a sua cabeça, Isso. como símbolo de sabedoria, de poder, de conhecimento. Então, a serpente ganha força a partir de uma tradição mesopotâmica. E a Bíblia coloca uma serpente no Éden. Então, a arqueologia, ela não dá nome aos bois, a menos que esteja já batizado, registrado, né, de direito e de fato. Então, ela reconhece pontos dentro de uma cultura, de um espaço, que fornece pistas para um mundo antigo, que dá para você levantar as conjecturas e fazer as semelhanças. Então, existem achados arqueológicos que eles são achados objetivos, são claros, porque você encontra uma moeda que tem o nome e a face da pessoa, não tem o que questionar. Não há questionamento. Não há questionamento. Professor, nós conseguimos chegar mais próximo da ideia, e isso é hipotético, de que o Jardim no Éden estaria naquela região ali do Iraque, hoje o Iraque, e que provavelmente se perde no dilúvio. Por falar em dilúvio, ainda que não esteja dentro do campo da arqueologia, mas da paleontologia, a questão dos dinossauros. Como que o senhor enxerga isso? Aqueles animais que aparecem, por exemplo, no livro de Jó, o Behemoth, o Leviatã, seria esses grandes animais? A palavra dinossauro é uma palavra nova, mas dá para encontrar dinossauros na Bíblia? O que podemos entender sobre isso? Nós não temos nenhuma referência objetiva em relação aos dinossauros. Um texto direto. A Bíblia fala de animais selvagens e fala de animais com um padrão fora do tradicional que conhecemos hoje, como você citou, o Behemoth. Então, provavelmente esteja ligado a essa espécie, que foram denominadas de dinossauros, os lagartos gigantes. E a gente tem entre nós uma lagartixa e tem um dragão de Komodo, uma lagartixa gigante, selvagem.
né? Você tem uma pequena tartaruga, você vai nas Ilhas Galápagos, também tem uma tartaruga gigante. Você tem um morcego pequeno e você vai na Indonésia e tem um morcego de 1,5 m. Então existem aranhas também gigantes. Então o mundo ele sempre teve assim, animais gigantes e os dinossauros fazem parte desse universo. Agora, a sua extinção, existem algumas teorias em volta para a extinção dos dinossauros. Se foram um vulcão, erupções vulcânicas, se foram meteoros, chuvas de meteoros, ou o dilúvio. Alguns negam a possibilidade do dilúvio em relação aos dinossauros por conta do tempo, e eles não teriam existido ao lado dos homens. Seria uma outra era, né? Entre as eras azoicas, mesozoicas, paleozoicas. No entanto, descobertas recentes em um dinossauro foi detectado tecido mole, que identifica que eles não viveram tão distantes quanto se diz. Então, provavelmente, eles podem ter sido extintos com o dilúvio. Ok. Por falar em dilúvio, o que a arqueologia contribui na questão da arca e do dilúvio? Já foi encontrado na arqueologia alguma coisa palpável sobre a arca, o dilúvio? O que podemos falar sobre isso, professor? Olha, a Arca de Noé é uma busca antiga. Inclusive, existe uma ironia dos arqueólogos. Os arqueólogos, por conta dessa busca, tem 7 expedições ligadas ao Monte Ararat e não encontraram nada. Se tem conjecturas, hipóteses. Porém, qual a conclusão que se chegou em relação à Arca de Noé? Por que não se achou nada sobre ela, um barco tão grande? Primeiro, ela encalhou nos Montes Ararat. Não é no monte, é uma cadeia de montes. O Ararat maior, o Ararat menor. Uma região de grandes tremores e terremotos. Ela pode ter sido subtraída ali por um terremoto e afundada. Ou, após o dilúvio, ter sido desmanchada para ser utilizada a madeira para novas construções. Região fria, precisava de madeira, tinha que recomeçar a vida e talvez a própria arca serviu para a construção do novo mundo. E ninguém nunca vai achar essa arca. No entanto, as evidências a favor do dilúvio estão presentes no mundo todo. Alguém pode dizer, mas como pode o dilúvio ter acontecido se nós temos 7 continentes em um modelo geográfico, ou 5 continentes em outro modelo? Se isso atingir um dilúvio universal de grande escala, matar todas as espécies. Eu peço desculpas que eu estou a garganta irritada, tentando me recuperar de uma situação difícil aí, mas vamos lá. O mundo era apenas um continente, isso é provado até pela a teoria da evolução, defende isso, chamada de Pangeia. Pan, tudo, e Geia, terra, uma só terra. E havia um só oceano, a Pantalassa. Essa é a teoria de Wegener, que a deriva continental. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 9 e 10, a gente vai ter um texto que diz assim: E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então não fala de porções secas. A porção seca. Única. Então isso seria um só continente. O próprio dilúvio formou essa deriva continental e teria formado. Existe uma teoria hoje, que essa é a teoria do evolucionista Wegener, o alemão. No entanto, existe uma outra teoria de um engenheiro americano, Dr. Walter Brown, que criou a teoria das hidroplacas, que é utilizada pelos criacionistas. Ele identificou as hidroplacas, que são
placas de águas que vão fazer a ruptura vindo de baixo, rompendo e afastando os continentes, se unindo às águas de cima. E é uma teoria bastante sólida, bem fundamentada. Se alguém não aceita, não concorda, precisa refutá-la academicamente. O que não aconteceu. E ela está funcionando até hoje, essa teoria das hidroplacas, mostrando que seria o próprio dilúvio que formou toda a deriva continental. Alguém disse, não, para se formar um grande cânion precisou de milhões de anos. E ele prova o contrário. Não precisa de muitos anos. E aí nós temos uma experiência recente, que é dos anos 80 para 90, que é o Monte Santa Helena, uma erupção vulcânica. Foi filmado tudo, até a alteração do monte pôde ser detectada, né? Vivemos nessa nova realidade. Com a mudança no Monte Santa Helena, a erupção do vulcão alterou toda a dimensão ao redor e criou um cânion. Em menos de 10 anos, formou um cânion nesse espaço. Mudou toda a geologia do espaço, toda a configuração geológica. Então, aquilo nos dá uma evidência que toda a mudança que a Terra sofreu com o dilúvio não precisou de milhões de anos. Exatamente. Então, é uma evidência muito palpável hoje. Então, essa ideia de ter existido o dilúvio, existem catalogados mais de 200 lendas espalhadas nos 7 continentes, ligado a um dilúvio universal. Ainda que você não prove onde está a arca, mas ninguém pode negar que houve uma catástrofe universal envolvendo águas. As pedras sedimentares que estão espalhadas pelo mundo dão evidências disso, além das hecatombes, que são evidências de morte em grandes escalas de animais e de pessoas soterradas. Tudo isso remete a um dilúvio. Implica... Não local, mas global. E ele era global porque era um só continente. Exato. E depois, hoje, pensar na perspectiva de hoje é impossível. Sim. Professor, nós estamos, cronologicamente, não combinamos isso. Falamos do Éden, agora do dilúvio. Ainda dentro deste período agora do Gênesis patriarcal, nós temos o José. Bom, nós temos o José, que é um personagem que todos conhecem. Sim. Não só os cristãos, mas também já foi tema de filmes, novelas. Isso. E nós temos aí os pregadores, que José, o governador, Deus honrou, Deus criou esse cargo para ele no Egito. Sim. Bom, a arqueologia, ela tem algo a falar sobre José e sobre também este cargo que José assumiu como governador do Egito. É interessante porque a história de José, ela recebeu críticas porque encontraram um mito egípcio no romance egípcio, um caso de traição envolvendo 2 irmãos e uma mulher. Tem o caso de José, a tentação, a esposa de Potifar, para relacionar que os hebreus se inspiraram-se nessa história para construir a história de José. No entanto, a história de José, ela ganha força no texto bíblico e fora do texto bíblico, porque José será vendido pelos seus irmãos por, eu acho que 25 peças de prata, ciclos, né? Capítulo 37. É 20, né? Isso, 20. São 20. Por 20 moedas de prata. Aqui traduziu moedas. Não existiam moedas na época. A moeda só foi cunhada no 6º século pelos persas em diante. Não existia moeda. Então, isso aqui é ciclos de prata. Peças de prata. Uma descoberta no templo de Seti I, que foi o pai de Ramsés II, registra o preço de um escravo no Egito. De 25 a 30 ciclos de prata. Se José foi vendido por 20 no mercado, no meio do caminho, ele foi vendido lá de 25 a 30. Correto. Então, essa pequena informação, ela está dentro de um contexto, de um tempo cultural que faz jus. Se essa história não fosse verdadeira, esse peso do escravo aqui vendido, ele era contraditório. Ele já começa bem. José desce para o Egito. O seu nome é o nome de hebreu, Yosef, que quer dizer Deus me acrescente.
E a sua mãe sonhava ser mãe, ela era estéril. E quando Deus lhe deu José, ela lhe deu o nome, Deus me acrescente outro, né? Então, chamou Yosef, como um sonho profético. No entanto, quando José chega no Egito, ele é comprado pelo eunuco de Faraó, o Potifar, e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Ali, ele tem essa vivência no espaço do Egito. Ele será traído pela uma mentira da esposa de Potifar, vai para a prisão, interpreta os sonhos e vai acontecer um fato interessante. Ele será reconhecido pelo faraó. Que faraó é esse? Provavelmente, esse faraó é um faraó Ixo. Os Ixos são povos asiáticos que conquistaram o Egito e eles dominaram o Egito por cerca de 200 anos. E o período que José desce para o Egito é o período dos Ixos. Cronologicamente, era no período que os Ixos estavam no poder. O que facilita ele, sendo asiático, admitir um asiático no poder. E os Ixos adotaram o título de faraó. Então José será reconhecido por um faraó Ixo, que ficou na região norte do Egito, do delta do Nilo. Com isso, mas aonde é que entra a arqueologia aqui? Os Ixos é reconhecido hoje, o seu período de domínio foi achado diversos textos. Manfred de Bietá, um egiptólogo, pesquisou a cidade de Avares, onde os egípcios forneciam suas armas, criavam tudo. Ele tem todo um registro. E José, ele é reconhecido depois de interpretar um sonho lá no Egito, do faraó. Esse sonho envolve o destino do Egito em relação à agricultura e à pecuária, envolve vacas e espigas. José vai apresentar um plano de administração e ele será reconhecido. O que vai acontecer? O texto diz que antes de ir à presença do faraó, ele fez a barba. Se você procurar a história egípcia, os egípcios não usavam barba. Esse texto está sendo fiel. Ninguém ia à presença do faraó barbado. Glória a Deus. Quando ele chega lá, que é reconhecido pelo faraó como um homem sábio, ele passará por um rito de transição de poder. O faraó vai colocar um colar sobre o seu pescoço, que só se encontra com os nobres e as autoridades daquele período. Há diversos registros desses colares gigantes. José recebe essa é a descrição. Vai receber um sinete para selar em nome do rei. Então, ao invés de dar uma assinatura, tem um sinete com o símbolo do faraó. Será colocado na segunda charrete do faraó, como símbolo de elevação e poder, mas é o segundo no poder. E será apresentado a todo o Egito em cima da carruagem, não abaixo. Lugar de poder e autoridade. Acima. Coloca na carruagem. É interessante que até a chegada dos Ixos, os egípcios não conheciam as charretes. Interessante. Até a chegada dos Ixos, a charrete não era explorada. Começou a explorada depois dos Ixos, que trouxeram essas ideias que foi pego dos hititas, aperfeiçoando um trabalho babilônico. A ideia das carruagens vieram dos hititas. Foi admitida agora pelos Ixos, introduzida no Egito. Os egípcios vão aprimorar essa charrete, mas não vem deles. Havia uma questão interessante em relação aos Ixos no Egito. Eles introduziram o cavalo no Egito, que não tinha no Egito cavalo. Essa é uma inclusão. Os Ixos importaram cavalos da Anatólia, a charrete também. E a gente vê no registro bíblico a presença da charrete, que pressupõe que está o cavalo. Nós vamos encontrar o registro da palavra cavalos, Êxodo 14, 15, o Cântico de Moisés, né, com mais facilidades. Mas fala dos jumentos dos hebreus, né? No Gênesis, que eles levavam os jumentos com a carga. Mas aí há um ponto interessante, porque José ele chega nesse período dos Ixos. É muito comum ele ganhe ascensão. Esse cargo
de governador, de segunda pessoa do faraó, ele não foi criado. Há outros registros de pessoas que ganharam esse cargo de expressão de auxílio ao faraó. Pensava-se que era um cargo inexistente. Inclusive já houve críticas à Bíblia porque não existia esse cargo. Mas, como qualquer governo, ele pode empoderar alguém, dando a função de príncipe, e hoje já se detectou que é algo comum. Então José não está inaugurando esse cargo. Também isso já está fora de cogitação. Um fato marcante ali é que no Faium, o Faium fica no delta do Nilo, na região abaixo, mais ao sul do delta, sudeste, existe como no mapa, como se fosse uma folha. Você observando, tem o Nilo, aí como uma folhinha de lado e acima tem uma rosa, ele forma como uma rosa, o delta. E essa parte chamada Faium, aconteceu uma grande obra, se tornou um oásis do faraó, uma casa de verão, muito conhecido historicamente esse espaço. Eu tenho um livro em casa, As Grandes Civilizações, Egito I e Egito II. Não tem nada a ver com teologia, com cristão, é um livro de história. E lá cita o Faium e cita esse episódio aqui, esse fato que existe lá no registro, que é perceptível hoje no Google Earth, a pessoa amplia e vê. Foi feito para favorecer o faraó um canal ligando o rio Nilo até o oásis dele, para gerar uma piscina artificial para ele. E esse canal ele foi batizado pelo nome Bar Youssef. Bar Youssef significa canal de José. Só que a palavra José ela é semita, não é egípcia. É um hebreu. É um nome hebreu, né? Então, quem será esse José que ganhou essa homenagem do faraó de batizar o canal com o nome dele, Bar Youssef, que assim como historicamente foi preservado e atravessou os séculos o nome Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Eufrates, Rio Tigre, Bar Youssef, canal de José. Então você pode identificar. Aí no livro de história egípcia lá, canal de José. Literalmente. Já é conhecido até hoje, preservou através dos séculos. Quem seria esse José que recebeu esse nome, essa homenagem? Teria que ter sido uma pessoa de grande expressão, um semita. É o filho de Jacó. Então os arqueólogos dizem, não dá para dizer que foi o José da Bíblia. E qual seria então o outro José? A dificuldade é aceitar o texto bíblico. Uma outra questão é o arqueólogo Manfred Bietá, ele faz pesquisas na cidade de Avares, que foi uma das capitais do leste do delta dos Ixos, e onde provavelmente seria a cidade de Gozen, onde José teria enviado a sua família. O que ele encontrou lá? Abaixo das camadas arqueológicas do sítio que ele explorou, ele encontrou uma cidade, uma casa egípcia, o modelo da arquitetura egípcia, e que teria sido destruída e acima dela foi construída uma outra casa maior, estilo uma mansão. Só que a arquitetura da de cima é sírio-palestina. Ela não é arquitetura egípcia. E essa casa ela tinha 12 colunas. E como se não bastasse, porque uma casa com 12 colunas, uma mansão, destruiu uma casa menor e fez uma maior em cima. Foi encontrado ali uma pirâmide, que era uma espécie de sepultura dos nobres, a pirâmide. Uma pequena pirâmide e uma homenagem ao morto. Essa homenagem foi uma estátua que foi encontrada toda quebrada e ela foi restaurada. Quando reconstituíram a estátua da pessoa que foi homenageada nessa casa, alguém de grande honra do faraó, descobriu que é a estátua de um asiático. A roupa dele, a cor de pele, tá entendendo? A estrutura dele é de um asiático. Agora é alguém de poder, porque ele foi encontrado na posição de poder, segurando o mastro de poder. Então, essa pequena estátua. A outra curiosidade é que os exploradores, os aventureiros que iam em busca de riquezas, a
As tumbas dos faraós foram todas ocultas, escondidas no Vale dos Reis, porque eram sepultados com as riquezas. Então, quando você encontra uma sepultura hoje de um faraó, de uma autoridade egípcia, de um rico, é natural que se encontre lá os restos mortais dele, foi mumificado, seu corpo, ossos, e só não encontre os seus bens, que foram todos saqueados, não leva nada do morto. Nessa sepultura tinha a estátua de homenagem, quebrada, que ninguém quis, amaldiçoou, mas não tinha nenhum osso. Esses ossos foram para Canaã. Os hebreus sabiam onde estavam os ossos de José, em um local visível, fácil e acessível. Então havia uma sepultura distinta, onde facilmente eles moveram os ossos de José para Canaã. E Dr. David Hall, ele pressupõe que essa seja de fato a sepultura de José. Professor, falamos sobre Jardim do Éden, dilúvio, José, Moisés. Na verdade, existe um mito de que o personagem Moisés é uma imitação do mito de Sargão da Síria. O que você diz sobre isso? Existe esse mito, a alta crítica levanta para desconstruir a história de Moisés, que ele nunca existiu, mas esse seria um mito comum. Por exemplo, os gêmeos Rômulo e Remo foram colocados num cesto colocado no rio Tibre. Sargão foi colocado num cesto do rio Eufrates. Eufrates e Tigre, não no Tigre. Na Itália é o Tibre, ali é o Tigre. E você teria também, Prometeu teria sido colocado num pequeno, também colocado no Mar Egeu. Então essa tradição estaria viva. E Moisés seria uma cópia desse mito de Sargão, que foi colocado num cesto no rio Nilo. No entanto, quando você vai olhar a cronologia da existência de Sargão, Moisés ganha de todos. O tempo de Moisés exige que seja o primeiro, e não o segundo ou o terceiro. Ou seja, os outros seriam uma cópia de Moisés. Se não Moisés, se for pelo fato de existir algo semelhante no evento, isso tornaria em mito e real. Né? A grande preocupação é quem é essa filha do faraó que pegou Moisés. Então, há uma conjectura que teria sido Hatshepsut, porque foi uma mulher que se tornou rainha faraó da história e ela não teve filhos, teve uma filha e ela precisava de alguém para suceder o trono. E quando ela morre, o seu meio-irmão, que assume o poder, tenta aniquilar a história dela, apagar das paredes. É uma rejeição a ela. Há uma questão aproximada aí, que provavelmente, possivelmente, Hatshepsut tenha sido a mãe de Moisés. E há arqueólogos que até afirmam isso, egiptólogos, de um ponto de vista mais bíblico, né? Por quê? O nome Moisés, Mo-Isés, é um nome que está ligado à realeza egípcia. Ramsés, Utmés, Moisés. Então é um nome, não é um nome hebreu, é um nome que foi dado pela filha do faraó, é um nome egípcio e ele significa presente das águas, ou doação das águas, ou eles veneravam o Nilo como um deus, seria um presente do Nilo. Então, para uma mulher que não tem filho e sonha ser mãe, receber de repente do Nilo aquele presente, ela não tinha como lançar fora. Então, provavelmente que ela tenha sido a mãe de Moisés, mas não dá para bater o martelo. Vamos trazer uma polêmica aqui na mesa, mas nós vamos trazer essa polêmica depois do intervalo. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já nós voltamos com o próximo bloco com o nosso professor Egivanildo Tavares. E a polêmica é essa. Os hebreus, eles atravessaram o Golfo Áqaba ou Suez? Vamos para o intervalo e logo nós voltamos com o programa Fora da Caixa.
Olá, paz do Senhor. Tem um recado muito especial para você aluno, para você que me acompanha nas redes sociais e está comigo neste grupo seleto daqueles que esmeram pela pregação da palavra de Deus. Você que é iniciante, caminhou comigo, tenho algo especial para você e uma promoção incrível. Clica no link abaixo e você participará de um curso. Mais de 40 aulas 100% online comigo e ainda vai receber o material na sua casa. É isso mesmo, esse curso é especial para você que esmera dentro da área da pregação. Pregadores iniciantes, mais de 40 aulas, a maior capacitação já vista no Brasil. Comigo. Deus te abençoe. Voltamos com o programa Fora da Caixa, uma edição especial. Estamos sendo edificados. Professor Edvanildo Tavares, estávamos falando sobre o Mar Vermelho. Existe uma polêmica aí sobre os hebreus terem atravessado realmente o Mar Vermelho. O que a arqueologia soma com isso? O que o senhor tem a nos dizer? Realmente atravessaram o Mar Vermelho? Era um lago? Como funciona isso? É bem um ponto delicado, né? É um ponto delicado. Primeiro, o evento do Êxodo ele é bastante questionado. Questão do tempo do evento. Porque a Escritura vai citar o nome de Ramsés no livro do Gênesis e no livro do Êxodo, capítulo 1, as cidades de Pitom e Ramsés. Ligado a um local. O nome Ramsés, ele só vai surgir a partir do século XIII. Então, alguns colocaram o evento do Êxodo por conta do nome de Ramsés do século XII para o XIII. Só que essa afirmação que o faraó do Êxodo teria sido o próprio Ramsés entrou em choque com algumas informações. Para pensar na travessia. Então, antes de tirar o povo de lá, eu estou trazendo esse prenúncio aqui. E que foi encontrado a estela de Merneptah. A estela de Merneptah, ou Merneptah, ou Meremptah, ela é tão citada dessa maneira, é a única estela encontrada no Egito, em hieroglifo, que contém o nome Israel nela. Em hieroglifo. Então, esse é um ponto importante. E ele é pós-Ramsés. E o que acontece? Ele, pelo que consta no texto dele, do século XIII, Israel já está em Canaã, em conflito com o Egito. Então, Israel não pode ter saído. Tem que ter saído antes. Tem que voltar para o século XIV ou XV. Então, tem um conflito aí de data. E o nome Ramsés? Acredita-se que seja um topônimo que foi atualizado por um copista. Porque os copistas têm uma mania de atualizar os nomes. Por exemplo, você vai ler em Gênesis capítulo 12 que Abraão chegou, eu acho que é 12:7, confirma aí por gentileza, 12:7. Diz que ele chegou entre Ai e Betel. Exatamente. Isso aí. Então, você tem essa palavra Betel aí, mas Betel só será dado esse nome com Jacó lá na frente. O sonho que ele teve. O neto de Abraão, exatamente. Décadas depois, que isso vai acontecer. Jacó numa fuga, tem um sonho, quando se acorda, ele vai chamar aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Gênesis 12, versículo 7 e 8. No 8, e moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel. Então, essa é uma atualização. Por exemplo, outra atualização clássica nas Escrituras. A localização do Jardim do Éden. No capítulo 2, ele vai estar citando aqui, do ponto de vista de quem está escrevendo, do tempo que escreve, ele atualiza a geografia pelo seu tempo e não pelo passado. Por quê? Veja o que diz. Versículo 8, né? E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden. A partir do versículo 11.
O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. A terra de Avilá só será fundada em gerações posteriores. A cidade de Avilá é uma cidade provavelmente árabe. E ali haverá um grande comércio de ouro. No Jardim do Éden não tem que mensurar esses metais. E aqui ele faz uma menção à terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. É alguém que está comercializando, não é? E diz aqui, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é o Gion, que rodeia a terra de Cush. Ele faz uma referência à terra de Cush. Então ele está situando como alguém que conhece, que vai ler e sabe onde é que fica tudo isso. Aí ele continua e diz, o nome do terceiro é o Tigre e o que corre pelo leste da Assíria. A Síria é a grande cidade que será fundada por Assur, um descendente de Sem, no livro do Gênesis, capítulo 10. Então, essa cidade nem existia a Síria aqui no capítulo 2, mas está atualizada a geografia. Para quem lê, ter noção onde está o Jardim do Éden. Então, de igual modo, o livro do Êxodo começa citando o nome de Ramsés como uma possível atualização de um copista para entender qual seria o nome atual quando ele escreve, e não que era o dos dias do Êxodo. Então, Perfeito. aí já teria uma possibilidade, por que o nome Ramsés está ali? Uma atualização de um copista. A outra questão, aí se envolve a questão da data. É um anacronismo aí que dificulta, né? Por conta desse nome Ramsés no processo. Porque por toda a estrutura que se tem e a descoberta da estela de Merneptah, Ramsés não pode ter sido sob hipótese alguma agora. Não tem como encaixar ele no êxodo. E nós temos mais dois candidatos ao pretenso faraó do Êxodo, porque só cita o título faraó, que quer dizer casa grande, que ele governa de um grande palácio. É de lá que sai a voz de poder da grande casa, é até o faraó. Isso é título, não é nome. Então, isso dificulta muitas vezes para identificar. E Israel vai sair, vai caminhar para o deserto e o texto sagrado diz que Israel atravessou o mar. Pela primeira vez, quando Israel chega no deserto, capítulo 13 do Êxodo, versículo 17, você pode confirmar para a gente, por favor? 13 e 17, Deus proíbe que eles façam a rota do norte, porque a rota do norte é a rota de comando dos filisteus. 13 e 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Então, essa rota que Abraão usou para entrar, Deus não permitiu eles saírem por ela. Era rapidinho. Por aí. Não passa. Havia diversas trincheiras aí que tinha que enfrentar nas fronteiras. Ia dar conflito, ia dar errado. Então Deus manda o povo descer. Manda seguir. E quando você vai ler o texto, eles vão para o deserto e Deus manda eles voltarem para a frente do mar. E o texto vai sempre aparecendo mar, mar. Alguns autores pegam e traduzem mar vermelho, acrescentando o nome vermelho, onde só está a palavra Ian. Ian é mar em hebraico. Ian Suf quer dizer mar de juncos e não mar vermelho. No entanto, existem locais que é citado no próprio texto do Êxodo e depois no livro dos Reis, ligando Ian Suf ao próprio Mar Vermelho. O Mar Vermelho ele divide a Arábia do continente africano. Ele divide. E ele desce e vai até o final do chifre da África. Ele é extenso. E quando chega na ponta norte, em cima, ele divide-se em dois golfos. E no meio dele está o Monte Sinai.
O Golfo do lado esquerdo, que é o Golfo Oeste, é o Golfo de Suez. O Golfo direito é o Golfo de Aqaba. Então, surgiu uma teoria que Israel teria atravessado o Golfo de Aqaba, que fica ao leste, que ao norte está a cidade de Eilat. A cidade fronteira que Salomão utilizou como base de mercado e explorar a região da África a partir dela. Então, essa teoria é a teoria de Ron Viat. Ron Viat é um arqueólogo de pouco sucesso e ele fez pesquisas no Golfo de Aqaba. Ele descobriu diversos fêmurs fossilizados de pessoas, eixos de rodas de carruagens. Essa circula muito na internet, essa informação. Ele levantou a hipótese que ali teria sido o local exato da travessia. Do outro lado, ele encontrou o Monte Sinai, abrindo mão do Sinai entre o Golfo de Aqaba e de Suez. Ele aniquila esse Monte Sinai e encontrou um outro Monte Sinai. Então, ele reconstituiu toda a história, pegou um texto de Gálatas, capítulo 4, quando Paulo faz a alegoria, STH, Sim. que fica na Arábia. Então, ele associa o Sinai à Arábia. E ele fez toda essa conexão agora, pegando esse texto da geografia dos dias de Paulo e aplicou para o Êxodo e levantou a sua hipótese e aí ganhou. No entanto, a classe acadêmica rejeita totalmente, porque a quantidade de ossos que ele encontrou é muito pequena para dar evidências. 2 eixos, 2 rodas ali fossilizadas, não é o suficiente para provar que passou um exército. A probabilidade de se encontrar rodas ali é fácil porque os egípcios usaram suas charretes em grande escala, havia conflitos, guerras constantes, ali é região de fronteiras. E se for aceitar a visão de Ron Viat como a possível rota do Êxodo, ele tem que caminhar pelo centro da terra, entre as montanhas, para chegar até um pequeno espaço que está surgindo agora, está fugindo da minha memória o nome, para chegar nesse local, para fazer a travessia. Israel precisaria, no mínimo, nessa peregrinação de 3 meses para chegar lá. No entanto, a Bíblia diz, no livro do Êxodo, capítulo 19, que com cerca de 3 meses eles chegaram no Monte Sinai, depois da travessia. E não, eles saíram de imediato e muito cedo eles estavam diante do mar. Não seria possível. Não seria possível essa rota. Ela desconstrói totalmente o texto bíblico. A rota tradicional é a rota do sul. Israel desce e faz o seu contorno pela região sul. No entanto, aonde foi que Israel passou o Mar Vermelho? O grande problema é que essa palavra Mar Vermelho não está no Antigo Testamento. Está a palavra Yam Suf, Mar de Juncos. Martinho Lutero, quando traduziu a sua Bíblia, traduziu como Mar de Juncos e não como Mar Vermelho. Quem foi que botou Mar Vermelho lá? Calma, eu não estou negando o milagre da travessia. É bom pontuar isso. Me deixa concluir, né? Aí tem pessoa que já fica assim, já fica preocupada. Já vou desligar aqui. Eu comecei a dar uma aula sobre isso e aí eu recebi um visitante para assistir a aula e ele assistiu e pegou o bonde andando. Ele não pegou o começo, ele pegou o bonde andando. Quando foi na segunda-feira eu recebi uma ligação de um amigo que era pastor. Disse: eu ouvi dizer que você está ensinando heresias no seminário. E era justamente esse tema. Eu entendi logo que se tratava, né? E o outro morava perto dele. Já ligou as coisas. Os tradutores da Bíblia, a primeira tradução da Bíblia completa, porque havia partes dos targums, dos comentários em aramaico da Bíblia, parafraseando no Antigo Testamento, Targum de Ôncalos, Jonatas, entre outros, que surgiram. Mas a primeira tradução completa vai se dar em Alexandria, no norte do Egito, feita pelos
os 72 anciãos eruditos que são convocados pelo rei Ptolomeu Filadelfos. Ele tem a maior biblioteca do mundo em Alexandria, mas lhe falta os textos na língua grega dos livros do Antigo Testamento. Então ele manda buscar eruditos que conhecessem o hebraico e pudessem traduzir para o grego. Manda isolar numa ilha. Diz a tradição que em 70 dias eles traduziram. Por isso a Septuaginta. Septuaginta. Em 70 dias. Alguns dizem que foi só o Pentateuco, nesses dias. Outros dizem que foi a Bíblia completa. Pelo número de homens, 72. 6 de cada tribo, são 12 tribos. Não é? E nessa tradução, eles começaram a se preocupar com a questão da teogonia grega, que os deuses gregos eram imorais. Quando fosse traduzir para o grego, para os gregos lerem, eles começaram a se preocupar com muitos textos. O Salmo 2 diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor do que Elohim o fizestes. Hebraico, Elohim, Deus. Aí eles tiveram a preocupação de trocar Elohim por ângelos, e os anjos. Eles começaram. A gente tem o livro do Gênesis, os tefilins, as filhas dos homens. Também ali há uma alteração. Eles vão colocar anjos mesmo. Os filhos de Deus, os anjos. E eles foram pegando muitos textos, interpretando e colocando a sua interpretação como tradução. Quando pegaram esse nome, Yam Suf, Mar de Juncos, ou Lago de Juncos, traduziram como Mar Vermelho. E aí virou tradição normativa, assim como João Ferreira de Almeida cometeu também esse lapso de traduzir grande peixe por baleia. Baleia é muito conhecida, as cachalotes em Portugal. Aí ele, uma baleia, né? Sim. Deduziu de imediato. E baleia nem peixe, é um mamífero. E assim a tradução vai acontecendo. E foi traduzido como Mar Vermelho. Só que o texto sagrado, ele nos dá uma pista. No livro de Números, capítulo 33, há uma ordem cronológica dos eventos. E ele nos mostra que, nesse capítulo 33, que Israel partiu, estabelece a ordem da saída. E são estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Eu vou dar um salto aqui, para questão de tempo. O versículo de número 5 diz: os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pieirote. Fala de um retorno e não de seguir. Exato. Se o Mar Vermelho está ao sul, eles tinham que estar seguindo. Não poderia voltar. Não poderia voltar. Isso está de acordo com o Êxodo 14, o retorno. E quando diz que eles voltaram aqui, esse texto é interessante. Está de fronte a Baal. Isso. E acamparam-se diante de Migdol, versículo 7. No 8, e partiram de Pieirote e passaram pelo meio do mar, ao deserto. E andaram o caminho de 3 dias ao deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Agora que é interessante, e partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Pronto. Já estão bem longe. Estão bem longe, muito tempo depois que vão chegar ao Mar Vermelho. Depois de caminhar cerca de 70 quilômetros, eles vão chegar junto ao Mar Vermelho. Mas eles atravessaram somente o mar, em um versículo, e agora que chega junto ao Mar Vermelho. Então, essa tradição que atravessou o Mar Vermelho não é necessariamente o Mar Vermelho. E aonde foi? Alguns acham que foi um dos lagos amargos, que fica bem próximo
Golfo de Suez, que é a extensão leste-oeste do Mar Vermelho, que talvez tivesse ligação no passado com o Mar Vermelho. Outros acham que foram os lagos mais acima, porque esse está muito abaixo. E não tinha nenhuma conexão com o Mar Vermelho. E a maioria entende que, como mandou voltar, o lago que Israel atravessou foi o lago Menzalé, que fica no delta do Nilo ao leste. Lago Menzalé, que hoje está quase seco. Mas já se pesquisou lá e não encontrou nada. Nós temos que pensar que estamos vivendo aí muitos séculos depois do evento e não tem a obrigação de encontrar tudo que se vê, né? Então, o Lago Menzalé seria o ideal para passar numa noite muita gente e afogar um exército. Tem a capacidade de afogar águas profundas. Águas profundas. Então, não teria nenhuma dificuldade para isso. Então, não se nega ao milagre, se afirma o milagre. A localização realmente de onde foi? Existe uma certa dificuldade, porque já tentou aproximar essa cidade de Piairot, né? As pesquisas arqueológicas. Então, o mais próximo disso é o Lago Menzalé até hoje. Não tem conexão e ligação geograficamente com o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não. O Mar Vermelho. Professor, queríamos passar mais horas e horas e horas. Em pouco tempo, eu sei que o conhecimento do senhor é vasto, mas 2 pontos para nós encerrarmos o programa. A arqueologia, em que ela contribui com a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro ponto. O senhor já poderia emendar também para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: existe confiabilidade nos manuscritos? Não temos mais os autógrafos, que são os originais, mas nós temos os manuscritos. Essa é uma dúvida que surge principalmente para o novo convertido, ou muitos cristãos que estão há muito tempo na igreja, quando ouvem falar de manuscritos, e principalmente soa um pouco ruim essa ideia de que nós não temos mais os originais. O que nós temos em mão, a Bíblia, sim, ela é confiável. Vamos primeiro para Jesus. Vamos primeiro para Jesus. Exato. O mundo em que viveu Jesus, já disse o historiador, foi construído pelo homem que quis matá-lo. Que homem foi esse? Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele foi empossado na Palestina pelo Império Romano. O Império Romano, ele veio da monarquia para a república, da república para o império. Então, quando estava na transição de poder por volta do ano 45 antes de Cristo, né? Formou o triunvirato em Roma, que foi o general Pompeu, Crassus e Júlio César. Triunvirato. É o primeiro sistema de poder avançado aí. Júlio César vai caçar Pompeu até a morte, e os egípcios que vão matá-lo em Alexandria, né? Favorecendo Júlio César. E Crassus vai fugir, vai morrer na região da Pérsia. E aí ele assume o poder, mas não se torna imperador, que será assassinado pelo Senado. Aí o seu filho e neto, o sobrinho, há uma dúvida sobre isso, é que vai assumir o poder e se tornar de fato o primeiro imperador romano. Os romanos conquistaram a Palestina por meio do general Pompeu. Foi ele quem conquistou e anexou a Síria. Então a família de Herodes é muito rica, a família de Idumeus, e imposta Herodes no poder da Palestina para tomar conta. Esse Herodes o Grande, ele começa a construir uma Palestina que ninguém conhecia. Inclusive uma Palestina a estilo romano. É perceptível que no Museu de Israel, que existe lá onde estão os manuscritos do Mamoto, nós estivemos lá, existe uma maquete da Jerusalém dos dias de Jesus, uma maquete que foi construída por décadas. Não é uma maquete de 1 ano, de 2 anos. É uma maquete de décadas, envolvendo engenheiros, topógrafos, geógrafos, arqueólogos, historiadores e toda a tradição judaica, talmúdica, bíblica, historiadores, Flávio Josefo
E evidências que vão encontrando novas, eles alteram para deixá-la a mais original possível. Com as suas ruas, vilelas, tudo. Nessa maquete é perceptível ver só a cidade de Jerusalém. Estamos falando só de uma cidade. E essa é a cidade que Herodes produziu para receber Jesus. E essa cidade ela tem construções com telhados vermelhos, que são romanos, e as casas que são lineares, quadradas, que são as casas judaicas. Porque naturalmente a casa judaica ela era reta em cima, porque usava como um eirado. Uma família pobre que não tem uma eira para trabalhar, pega, compra o seu trigo e trabalha em cima na eira, o eirado. Né? Então havia esse processo, toda casa tem escadaria, por isso que os homens vão levar um homem deficiente, romper o telhado e descer Jesus. Toda casa tem escadaria ao lado. E ele constrói essa Jerusalém moderna com pequenos teatros, ruas, estruturas romanas. Ele vai construir cidades, ele e a sua família, e fazer homenagem a César, Cesareia. Homenagem a César. Tudo ele tem que apelar para Roma. Então ele vai ter que dar o nome de César à cidade, Cesareia. Cesareia Marítima, que Paulo vai ficar preso por 2 anos lá, o livro de Atos registra. E nessa cidade há um grande anfiteatro, foi construído voltados para o mar Mediterrâneo. E criou um grande porto ali, Herodes, e fez um dos portos mais avançados do Oriente da época. Até hoje impressiona a arqueologia como ele conseguiu entrar no mar e fazer o investimento daquele. É impressionante o que tem lá de evidência arqueológica e de portos antigos. Está lá um dos maiores registros, foi investido por Herodes, o Grande, Herodes Magno. Esse é o mundo de Jesus. É interessante que nesse teatro que foi construído em Cesareia, os homens foram escavar e só agora no século XX descobriram uma placa em que Pôncio Pilatos, isso aí posterior a Herodes, né? Sim. Pôncio Pilatos esteve inaugurando esse teatro. Então Pôncio Pilatos é um personagem que vai julgar Jesus. Exatamente. Então Pilatos, que era criticado como não histórico, se tornou real. Se Pilatos é o homem que julga Jesus, é um personagem histórico que esteve na Palestina governando, significa que Jesus esteve lá. Esteve lá. É? Esse é um ponto. Herodes ele tenta conquistar os judeus a todo custo, investindo no saneamento na cidade, modernizando pistas de hipismo, foi encontrado. Você encontra as medidas dizendo são 12 estádios, que era o estádio que ele construiu, se tornou um padrão de medida para citar uma certa distância. E esse é o mundo de Jesus, que Jesus está inserido, e está sendo construído por Herodes. Ele precisa conquistar o coração dos judeus. E o que falta então é fazer para esse povo me chamar de rei dos judeus. Tudo isso antes de Cristo. Herodes estava lá investindo alto. Será? Esse povo não tem um templo bonito. E Salomão teve um templo que foi uma das maravilhas do mundo antigo. Eles voltaram do exílio. Zorobabel foi um templo humilde. Até hoje ninguém investiu no templo. A construção começou, foi embargada por 14 anos. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para estimular o povo. Se levantem e vão construir a minha casa. E Deus fez uma promessa por meio do profeta Ageu que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E Herodes vai transformar isso em realidade. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em todos os sentidos. E tanto no sentido espiritual, que o próprio Cristo vai estar no templo, sim, quanto no sentido físico. Então tem um duplo aspecto aí. Ele disse que vai abalar céus e terra, mover a prata e o ouro e vai trazer para Jerusalém, para fazer essa construção. E Herodes faz isso. Então Herodes contrata um grande arquiteto romano, projeta um novo templo e apresenta os judeus. Não vamos deixar você destruir o nosso templo. Aí ele disse, então eu vou construir ao redor, quando tiver com tudo montado, a gente implode outros. Pronto. Aí ele fez. Começou a soterrar a montanha,
preparou o platô, levantou o templo e, quando estava tudo pronto aí, só fez desmanchar o templo velho, então não é considerado um terceiro templo, é o segundo templo, porque não foi destruído por guerra. O segundo templo. Se espera o terceiro templo hoje. Com isso, esse templo dos dias de Herodes, a Bíblia cita ele várias vezes. Jesus purifica esse templo no início do ministério, em João 2, e nos sinóticos no final do ministério. 2 vezes Jesus deu oportunidade aos judeus santificando o templo, a casa do Pai. E eles rejeitaram. E ele era maior do que o próprio templo. Se Jesus esteve nesse templo, esse templo de Herodes existiu, ou é conjectura, como dizem os árabes, que ele nunca existiu? Só que foi encontrada uma placa no sul de Jerusalém, nas pedras do templo que tem lá existindo até hoje, onde acima está a Mesquita El-Aqsa e mais à frente a cúpula dourada islâmica do 7º século para cá. Foi encontrada uma placa, toque das trombetas. O Muro das Lamentações, como é chamado, foi o nome que o imperador Adriano deu, e ficou até hoje, Muro das... porque os judeus iam se lamentar lá, chorar no hotel, e perderam. O templo, mesmo a parte interna, ela foi destruída toda. Então só sobrou aquela parte da muralha. E no final da muralha, quem visita Israel hoje, é perceptível que tem um pedaço na parede encalhado lá. Se você não vê nenhuma imagem, ninguém que disser, você não vai saber nunca o que é. Ali era a escadaria sudeste da entrada de acesso ao templo, que Jesus passou por ela várias vezes. E no final da muralha ficou um pedaço daquele projeto romano, dessa escadaria, encalhado, ninguém sabia o que era, até que o arqueólogo Robson, britânico, estava pesquisando aquilo ali e através dos textos descobriu que havia essa escadaria e ali estava um pedaço que ficou encalhado lá. Além do Muro das Lamentações, nós temos essa evidência que havia um templo com uma grande escadaria de acesso. Quando for escavar na região sul, nas pedras dos degraus do templo, encontraram uma grande placa, maior do que essa mesa aqui, escrito o local de tocar as trombetas. Então, eles foram reconstruindo aos poucos, não tem mais acesso, que não pode explorar, porque tem o controle islâmico ali em cima dos lugares sagrados. Al-Kaf Islâmica é o controle do objeto sagrado, que foi passado depois da Guerra dos 6 Dias para o controle islâmico da Jordânia. Então, eles não podem explorar aquela área. Então, esse é o mundo de Jesus, e a Bíblia cita que pode ser provado o tempo todo. Mas cadê Jesus? Você vai para a região norte da Galileia, você vai ter uma cidade em homenagem ao imperador Tiberíades. Você encontra uma Cesareia de Filipe, que o filho de Herodes, Filipe, que perdeu a mulher para seu irmão, construiu uma cidade em homenagem a César. Então, Cesareia de Filipe. Também na região de Bânias, ou Pânias, onde Jesus esteve. Então, todo o mundo ali que Jesus está é o mundo romano, que se você pode reconstruir esse mundo todo, tudo se encaixa. O sumo sacerdote que participa da acusação contra Jesus do julgamento religioso, Jesus passou por um processo de julgamento de 7 estágios. 3 do ponto de vista judaico. Religioso. O religioso. Ele passou pela casa de Anás e Caifás, no privado. Passou pelo Sinédrio. Anás, Caifás e Sinédrio. Anás, Caifás e Sinédrio. Passou por Anás, Caifás, depois pelo Sinédrio. 3. Pilatos. Aí vai para o romano. Exato. Pilatos manda para Herodes. Porque era da jurisdição da Galileia. Isso. E retorna para Pilatos. 3 romanos. Dá 6. E um divino que é 7, porque disse, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Não é? Então, a figura de Pilatos já foi identificada como personagem histórico, contra uma placa. Agora, Caifás encontra a urna ossuária de Caifás.
encontra o palácio de Caifás, a família de Caifás, todo um registro histórico da existência de Caifás. Por que tudo isso é encontrado e porque só Jesus não vai ser real nesse contexto todo? A pedra onde levou o julgamento, chamado de... E no capítulo 19, é Litastropos, né? Exatamente. Então, isso aí já foi encontrado. O mundo em que viveu Jesus, tudo pode convergir para confirmar a sua existência. No entanto, a pessoa de Jesus, ninguém encontrava machado, além dos registros do Evangelho, até que se encontrou uma urna ossuária. O que é uma urna ossuária? Hoje Israel se encontra isso de montão, de pilhas, do mundo antigo. Sempre que alguém morria, ele passava por 2 sepultamentos. Essa urna ossuária é chamada em latim olegário. Você faz o primeiro sepultamento da pessoa, lançando ele na sepultura. E durante 3 ou 4 dias a família ainda visita, né? Eles derramavam muita mirra, muito perfume sobre o corpo e ficava visitando. Depois eles paravam de visitar, com um ano depois o corpo já estava consumido. Eles pegavam os ossos e faziam o segundo sepultamento. Quando o homem disse: deixa eu te seguir, mas primeiro me deixa enterrar o meu pai, provavelmente ele está falando do segundo sepultamento. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então ele está fazendo referência ao segundo sepultamento, não ao primeiro. Porque ele já está morto. Deixa os mortos sepultar os mortos. Né? Então, morto espiritual, um morto físico. Sim. Ele queria fazer essa despedida com a urna ossuária. E Jesus disse: não precisa mais. Você está morto. Deixa isso para os mortos. Você está vivo, me encontrou. Recebeu vida espiritual, me segue, né? Verdade. Então encontrou uma urna ossuária, ela vem do mercado clandestino, e aí dificultou, porque tem muitas peças do mercado negro, mas aí ela vai entrar nos laboratórios de pesquisas, vão analisar, e hoje a arqueologia tem muitos métodos de análise de um objeto. Cada pozinho que sair, não parece tinta, marcas, tudo é estudado, não escapa nada, existe laboratório para cada situação hoje, é muito ampla essa pesquisa. Quando for investigar, estava escrito em aramaico lá, Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Então, essa expressão aí, mas vindo da Galileia, é comum o nome José, é um nome comum para muitos judeus, desde a antiguidade. Tem José de Arimateia no Novo Testamento, tantos José, né? Você vai ter outro nome comum, que é o nome Jacó, que é traduzido como Tiago, né? Esse Jacó, Jacob. E outro nome comum, que é o nome Josué, que é o nome Jesus, Yeshua. No entanto, há um diferencial aqui, que essa urna, ela traz os 3 juntos no mesmo lugar. Não se colocava numa urna o nome de irmãos, se colocava nome de pais, ligado aos pais. Só que essa urna ela veio diferente, não colocou o nome da mãe, mas colocou assim: Tiago, irmão de Jesus, filho de José. E ela vem da Galileia, e ela é dos dias de Cristo, é do aramaico antigo, porque na Galileia se falava aramaico, na Judéia se falava hebraico. Quando Jesus desceu para Jerusalém, que é Judeia, para ser julgado, Pedro vem da Galileia. Aí Pedro estava lá junto à fogueira e disse: olha, esse aqui é um deles, um dos seguidores. Aí Pedro disse: eu não, nem conheço antes. A tua fala te denuncia. Tu fala aramaico. Aqui a gente fala hebraico. Então, a fala de Pedro denunciava que ele vem da Galileia. Ele fala aramaico naquela hora. Então, essa urna escrita em aramaico faz referência a Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Em Marcos 6, versículo 3, fala que tem um irmão de Jesus chamado Tiago, que é filho de José. Em Mateus 13 também faz referência à mesma pessoa. Em Atos 1 faz referência à mesma pessoa. Na epístola de Tiago. Sim, na epístola, o irmão do Senhor,
Então, ele está presente na tradição cristã, na história, e aí ele foi ligado, e essa homenagem de registrar o nome dele, ligada ao irmão Jesus e ao pai José, não dá para pensar em outra pessoa. Os paleógrafos, alguns tentaram rejeitar essa ideia, mas alguns entendem que se trata da maior evidência da historicidade de Jesus fora das Escrituras. Além das citações clássicas de grandes historiadores, Suetônio, Flávio Joséfo, entre outros, Plínio, outros que vão citar Jesus na Patrística, há muitos textos que dão evidência, e diz que Jesus é uma pessoa, e a sua história, que se ele não tivesse existido, seria impossível alguém tê-lo inventado. De tão elevada que é a história de Jesus. Com certeza. Outra questão. Os magos vêm do Oriente em busca do menino, o rei dos judeus. Quando eles chegam na Judéia, em Jerusalém, Herodes o Grande, que construiu o templo, que renovou Jerusalém, se sentindo o rei dos judeus, instituiu um grupo a seu favor, os herodianos, para conscientizar os judeus que ele era o rei dos judeus. Aí chegam os magos vindo do Oriente, nós viemos aqui em busca do rei dos judeus, cadê o nascido? Eles foram onde? Na capital, que é Jerusalém, da Judéia, onde Herodes está no poder. Espera aí. Rei dos judeus? Como é que é isso? Manda consultar os livros. É em Belém que vai nascer. Vão, encontre-me e avise que eu vou lá adorá-lo. Aí ele mandou promover aquela chacina, infanticídio. Crianças de 2 anos abaixo. 2 anos abaixo. O que os arqueólogos encontraram de ossos do primeiro século, de crianças de 2 anos para baixo, é uma pilha grande que estão hoje lá numa caverna de Belém, na gruta. Então, é uma pilha de ossos infantis. Então, houve uma chacina de crianças de 2 anos para baixo. Né? A Escritura nos diz que a chacina é essa, claramente. Então, Existem evidências. Muitas evidências favoráveis aos passos de Jesus. Então, negar isso é tentar reconstruir a história, desfazer. Existe uma resistência às Escrituras porque o último bastião de resistência da cultura ética, moral, espiritual do mundo, que no Ocidente é o cristianismo. E toda a base do cristianismo está nas Escrituras. Se você destrói isso aqui, você destrói tudo. É verdade. Professor, em 5 minutos não vai dar. Sim, os textos sagrados. Dá para confiar nas Escrituras, não tendo os autógrafos? Os autógrafos são os primeiros textos que saíram do punho do autor. Por exemplo, autor. Eu tinha um autógrafo do cantor Zé Ramalho. Eu era fã de Zé Ramalho e foi ao encontro dele, pegou o autógrafo dele, da banda Z, que é autos próprio, grafo escrito. Se ele tivesse dito para seu filho na hora, assina aí por mim, não servia. Seu irmão que estava lá, assina aí por mim, não servia, que era do punho. Então, o primeiro texto de Mateus, de Marcos, Lucas, João, todos se perderam com o tempo, os de Paulo. Mas como confiar num texto desse antigo se não temos mais os autógrafos, eles se perderam? Primeiro, o Antigo Testamento perdeu muitos manuscritos porque os judeus tinham e têm uma tradição até hoje de enterrar os manuscritos. Se um rolo da Torá aqui na sinagoga é lido em rolos e não em livros, usam para estudar no dia a dia, mas no ritual do culto é o rolo mesmo. Quando ele envelhece com o tempo que se desgasta, os judeus fazem o enterro como se fosse de uma pessoa. Então, eles pedem esse manuscrito para a terra. E isso dificultou achar os manuscritos do Antigo Testamento. Mas, então, como confiar nesse texto que temos? A crítica ao livro de Daniel. Há muitos livros da Bíblia que não tinha como provar que esses livros eram reais, que essa mensagem que chegou para nós do Antigo Testamento representava os originais. No entanto, em 1947, um beduíno perdeu as suas ovelhas no deserto da Judéia, na região chamada Curã, junto ao Mar Morto. E ele viu que ela entrou numa caverna e ele lançou uma pedra para ela sair e houve um estralo. Quebrou algo lá dentro. Ele sobe em busca, vai ver, chega lá, ele encontra diversos vasos.
com diversos manuscritos enrolados. Quando ele tira, ele se surpreende. Vai para Jerusalém, vende barato aquilo. Quando cai no mercado, que os homens ficam sabendo, pega fogo, os arqueólogos partem para a Judeia e vão começar uma pesquisa de 47 a 49. Roland Devaux, um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém, arqueólogo da Universidade, da Escola Francesa de Arqueologia na Palestina, ele foi quem conduziu essa pesquisa na época. E o resultado final, de 47 a 49, 11 cavernas foram abertas. E ali eles encontraram uma quantidade excessiva de manuscritos. Manuscrito do profeta Daniel. Só o livro de Esté que não encontrou, estavam muito deteriorados, muitos se perderam com o tempo. E o livro de Isaías completo o livro de Isaías. Quando se comparou o texto de Isaías com o nosso, mas e a data disso? 200 anos antes de Cristo. São manuscritos de 200 anos antes de Cristo. Então, isso aí é uma prova da inerrância do texto, como ele foi passado à frente. E a nossa tradução, pega o texto de João Ferreira de Almeida, compara com os manuscritos do Mamoto, que é o mesmo texto, Exato. A mesma mensagem. Então, não tem por que duvidar. Por quê? Foi encontrado um manuscrito do Evangelho de João, chamado o papiro John Helens P52 no Egito. Esse papiro é do ano 135 da era cristã. Se João morreu por volta do ano 90, não passou nenhuma geração. Perfeito. Não passou nenhuma geração. Depois, o papiro P46, onde contém as cartas de Paulo, surge todas as cartas de Paulo mais antigas também, vem dando evidência que é o mesmo texto que nós temos hoje. E tudo manuscritos com 200 anos depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo. Quando você cita Aristóteles hoje, não há nada que chegue à nossa consciência que não tenha passado pelos nossos sentidos, disse Aristóteles. O manuscrito de Aristóteles encontrado mais próximo do autógrafo tem uma distância de 800 anos. Quando você vai para os clássicos da filosofia, é 1.300 anos, 1.200, 900 anos. Ninguém duvida que eles... Aí você tem um texto da Bíblia com 30 anos depois, 50 anos, 100 anos, 200 anos do autógrafo e quer se questionar isso. Encontra um manuscrito aqui no Egito, está escrita essa história do mesmo jeito, encontrou um manuscrito na Ásia Menor, é a mesma história. Aí vai lá na Europa, encontrou outro manuscrito, é a mesma história. Qual a resposta final? O autógrafo continha essa história. Podemos confiar. Podemos confiar. Hoje, só do Novo Testamento, nós temos mais de 5.200 manuscritos à nossa disposição. Então, não tem o que duvidar. Vai surgir algumas variantes de palavras. De palavras. Não de história. Mas de palavras. Quando você vai ler os mitos gregos dos manuscritos que foram achados, eles não batem. As histórias mudam. Mudam. Os deuses mudam. Tudo muda. Eles oscilam demais. Mas quando você vai para as escrituras, a história é a mesma. Então, eu não tenho que duvidar das escrituras. Só tenho que confiar. Pastor, infelizmente o nosso tempo acabou. Um prazer pelo senhor no programa Fora da Caixa. E com certeza nós iremos nos encontrar e fazer uma parte 2, porque fomos muito edificados com tudo que nós ouvimos. Para encontrar o senhor nas redes sociais, quem está em casa, quer saber mais, aprender mais, como faz para encontrar nas redes sociais? Vai no meu canal. Letra E, Egivanildo. Citou isso aqui, você me vê. Já aparece. Já aparece. Instagram? Também tem prof.egivanildo. Ok. Então, quer aprender mais? Tem o canal do YouTube, tem o Instagram. O senhor quer deixar algum telefone, contato? Se alguém quiser levá-lo para uma palestra, pregar, ensino, como faz?
Eu faço pouca agenda na vida porque eu tenho pouco tempo. Eu não pelo Instagram, no direct, consegue falar com o senhor? Consegue. Então tá bom. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer. Fomos muito edificados. Bom, o programa Fora da Caixa encerra agora, uma pena, mas com certeza nós teremos outros programas e seremos edificados, porque aqui o programa é Fora da Caixa. Deus abençoe.